Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 72, Não as palavras. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paula, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que, comumente, se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar a enxada do esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germens para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas, por isto mesmo, sublimada e eterna. Amantíssimo Senhor Jesus, agradecemos por este encontro que nos concedes para os estudos da doutrina espírita e a Ti rogamos que permitas aos bons espíritos conosco estarem e mais esta noite nos envolvendo em vibrações superiores e nos auxiliando no entendimento correto das lições que serão estudadas. Mas recordando os nossos irmãos em sofrimento, espalhados por toda a terra, nós te pedimos o auxílio, o amparo, o socorro a todos eles. Sobretudo, oferecendo-lhes o recurso de tua paz, para que tenham a tranquilidade necessária para o entendimento das razões, das dificuldades da vida e das oportunidades que surgem todos os dias para
o nosso refazimento e engrandecimento. Permite que estes teus mensageiros possam levar a cada coração as bênçãos de harmonia, de amor, de paz, de luz, de entendimento, fortalecendo-os para a luta tão necessária do progresso. Amado Jesus, por tudo que nos ofereces, sem nunca nada exigir de nós, por este amor imenso que derrama sobre cada um de nós, nós te louvamos, te agradecemos profundamente e te bendizemos o nome com unção e com muita alegria e carinho. Que assim seja. Então nós vamos hoje encerrar o capítulo Manicômio da obra Memórias de um Suicida. E nós vamos hoje, para o encerramento deste capítulo, verificar o que foi que o irmão João explicou sobre os processos reencarnatórios dos suicidas, né? Continuou a explicar, a pedido de Mário Sobral, quais foram também as informações complementares que o irmão João deu a este respeito. O que ele mencionou sobre a intervenção de Maria Santíssima nos programas reencarnatórios daqueles irmãos. Também qual o ensinamento de Jesus era devidamente observado nessas programações. Também verificaremos o que o irmão João disse a respeito de pacientes de outros departamentos com relação às escolhas das expiações a serem por eles sofridas em nova reencarnação. Também o que para estes o corpo físico seria, com relação aos defeitos que surgiriam no organismo físico, as mutilações, ou se sofreriam também outros tipos de expiações. E o que comparou o irmão João a respeito destas reencarnações com relação, e das escolhas também das expiações, com relação às reencarnações e estas escolhas pelos pacientes do manicômio. Então começamos, para analisarmos estes tópicos, aqui no parágrafo em que o Camilo escreve: seguiu-se pausa dilatada enquanto o leal servidor atendia a injunções inadiáveis do seu cargo e durante a qual nos quedamos pensativos e silenciosos, observando quanto possível as figuras angustiosas dos pobres internos que nos eram dados a contemplar. E daí ele menciona a pergunta que Mário Sobral, que também estava de alguma forma angustiado em razão já de ter conhecimento que sua reencarnação se daria muito em breve e nas condições difíceis que ela se realizaria. Ele já tinha as suas mãos do perispírito já atrofiadas, elas já tinham praticamente desaparecido. E ele sabia que na reencarnação seguinte, que se realizaria em breve tempo, ele viria sem as mãos, porque o corpo físico, o corpo espiritual, já nessa condição com as mãos apagadas, iria modelar um novo corpo físico nos mesmos moldes. Então, o assunto lhe dizia respeito profundamente.
E por isso a sua ansiedade em saber mais detalhes sobre a questão das reencarnações dos suicidas. Então ele pede para que o irmão João dê alguns mais detalhes. E irmão João então responde, continua então as suas explicações sobre as reencarnações dos suicidas. Todavia, consoante vos dizia, tem havido casos em que nossa guardiã, a Maria Santíssima, não permite a reencarnação tal qual fora por nós ideada, concedendo-nos então o gracioso favor da sua inspiração para a programação mais acertada, mais condizente com o estado do postulante. De qualquer forma, porém, os planejamentos para as peripécias de uma encarnação serão rigorosamente estudados, assentados, ou seja, combinados, realizados e revistos, concorde sempre com a mais equitativa justiça, entrando em pleno cumprimento a alta expressão da sentença imortal sancionada pelo Mestre Divino, a qual vem esclarecer também todos os grandes e irremediáveis problemas que afligem e decepcionam a humanidade. A cada um será dado segundo as suas obras. Aqui é muito importante nós frisarmos este ponto mencionado pelo irmão João da intercessão de Maria Santíssima. Nós temos recorrentemente destacado a assessoria que estes espíritos profundamente sofredores recebem das altas esferas espirituais. Todos os recursos divinos trabalhando em favor destes irmãos. Então é necessário que fique de vez por todas claro que Deus não é um ente raivoso, vingativo. Isso é próprio das criaturas humanas ainda inferiores, imperfeitas. São paixões mundanas inferiores. Deus é a inteligência suprema, é o ser, o ente supremo. Todo perfeição. De maneira que, nós já mencionamos, Deus ama e ponto. Ele não se sente magoado, ele não se revolta, ele não se sente melindrado, ele não tem ira, ele ama. Nós lembramos que esta foi a designação que João Evangelista utilizou para a divindade. Deus é amor. Isso está na primeira epístola de João. De maneira que, não nos punindo, mas sempre nos amando, ele então nos oferece a oportunidade de resgate de nossas faltas, de reequilíbrio quando nós mesmos nos desequilibramos, sempre que necessário. E porque ainda sempre estamos a agir de maneira a nos desequilibrar, sempre Deus está nos oferecendo oportunidades e recursos para o nosso reequilíbrio. Não é punição, é auxílio. Aqui na Terra, uma criança cai e o pai diz assim, cuidado que você vai cair, e a criança cai. O pai vai lá e ajuda a levantar a criança, faz o curativo se há algum ferimento, se é necessário leva ao médico, dá o remédio. Depois o pai ou a mãe vai orientar o filho, olha, cuidado, você foi imprudente, você foi peralta e acabou se machucando. Nós havíamos lhe avisado que isso poderia acontecer, precisa tomar mais cuidado. A criança concorda e uns dias depois novamente se machuca, porque não tem a disciplina, não obedece, não tem a obediência, não obedece os pais. Os pais vão chamar a atenção, mas vão socorrer a criança e vão continuar fazendo isso até a criança atingir a idade da madureza, não apenas biológica, física, mas da madureza do senso moral. Então, se assim fazem os pais na Terra, que são ainda espíritos muito imperfeitos,
como disse-nos Jesus, se um pai na terra ou uma mãe, se um filho pede pão, o pai não vai oferecer uma pedra no lugar. Se pede um peixe, ele não vai oferecer, em vez de um peixe para matar a fome do filho, uma serpente que pode picá-lo e matá-lo. Então, se os pais, disse-nos Jesus, se os pais na terra, almas todas imperfeitas, são capazes de oferecer boas coisas aos filhos, mesmo quando os filhos nem merecem, ele diz, então imaginemos o Deus, que é todo amor. Quão boas as coisas que ele pode nos oferecer e oferece continuadamente. Então aqui o que vai prevalecer é uma lei, a lei de ação e reação, que Newton, dentro dos seus estudos da física, revelou para o mundo. A terceira lei de Newton é exatamente a lei de ação e reação. Isso se aplica também em outros campos. As leis físicas fazem parte das leis divinas. Em Espiritismo nós estudamos que o código divino, as leis divinas se dividem em leis físicas e leis morais. As leis morais são estudadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. E depois Allan Kardec faz um belo desdobramento deste estudo numa obra específica, que é a terceira obra básica da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. As leis morais. Então, Newton nos revelou a lei de ação e reação no campo da física, mas também temos essa lei no campo moral e espiritual. Jesus nos ensinou a respeito desta lei com a apresentação que aqui foi mencionada, a frase, a cada um segundo as próprias obras. Se sofremos, não é em razão de uma ação divina, mas em razão de uma má escolha que realizamos pelo uso do nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de decidir, de agir. Há consequências. Se nós não tivéssemos agido ou feito uma escolha inadequada, ruim, a consequência não seria ruim. Uma boa escolha, uma boa decisão, uma boa ação, um bom pensamento, nos levam a boas consequências. Então, aqui a gente reforça que Deus não pune, Deus ama. E Deus constantemente nos dá recursos para que nós nos recuperemos das quedas às quais nos lançamos por nossa livre decisão. Então isso é amor. Ele nos mandou a primeira revelação da sua lei, da lei de harmonia, para que nós estivéssemos conscientes dessa lei e buscássemos segui-la para o nosso equilíbrio, para o nosso bem. Nós desprezamos. Nos mandou Jesus para nos trazer a segunda grande revelação da sua lei. Nós desprezamos. Nos mandou a terceira grande revelação com a doutrina espírita. Em meados do século XIX, nós temos muitas vezes desprezado. E mesmo assim, ele continua nos oferecendo recursos de recuperação. Então, cada página deste livro que lemos nos revela a grandiosidade de Deus. A cada página nos damos conta de que a misericórdia de Deus e que o amor de Deus por toda a humanidade é muito maior do que poderíamos supor. E mesmo com este conhecimento que adquirimos neste livro, podemos ter certeza que ainda não alcançamos nem o início desta misericórdia de Deus, da compreensão desta misericórdia de Deus, deste amor de Deus. É algo incompreensível para a criatura humana, pelo menos em nosso estágio evolutivo. Tão grandioso que é, tanto o amor de Deus por nós, quanto o desdobramento deste amor que se faz presente em nossas vidas por meio da misericórdia de Deus. Então nós vimos há algumas páginas que os piores casos, mais difíceis, sobretudo no manicômio, havia a intercessão do próprio Cristo
junto ao superior dele, que no caso é Deus. Então Jesus intercede por nós, por isso que está no Evangelho. Ele é o nosso advogado. Ele é o paracleto, o advogado, aquele que nos defende. Ele verifica que o caso é grave, é um caso de reincidência, é um caso de grande rebeldia da alma, é um caso de grande perturbação da alma, muito difícil, muito complexo. Se a lei divina recair completamente sobre aquele indivíduo, com tanto mal, com tanta ação negativa, simplesmente a ação da lei divina, na expressão da lei de ação e reação, talvez esmagaria aquela alma. Talvez seria demasiada a reação para a capacidade daquela alma suportar tamanhas dificuldades, as reações às próprias condutas. O que faz Jesus? Pede a Deus um pouco mais de misericórdia. Intercede. Os piores casos são cuidados diretamente por Jesus. E normalmente as pessoas na Terra têm uma ideia contrária a isso. Jesus vai cuidar dos bons, daqueles que são espíritos nobres, e vira as costas para os espíritos rebeldes, perversos. Mas ele faz o contrário. Não é que ele afasta a aplicação da lei divina, não é isto. Ele apenas manifesta a sua misericórdia por estes casos. Porque estes espíritos terão de sofrer. Faz parte do processo de recuperação o sofrimento. Se é necessário um recurso mais drástico para a recuperação daquela alma, daquele espírito, vai ser submetido este espírito a um recurso mais drástico, mais doloroso. Se o médico verifica que é necessário um procedimento mais invasivo para que depois surja a cura do paciente, ele submete o paciente a um procedimento mais invasivo. A depender da gravidade do caso. Então, esses espíritos passarão por grandes dores, grandes expiações, mas sempre terá essa intercessão do Mestre, que verificará cuidadosamente as capacidades de resistência de cada alma. E então determinará a modulação das expiações e das dores de acordo com a capacidade de suportá-las por cada um destes espíritos. E logo em seguida, o irmão João diz que, tirando os piores casos que já caem direto para Jesus, muitos outros também recebem um auxílio, uma intercessão especial. Todo o planejamento reencarnatório é feito, todos aqueles estudos são feitos, mas depois, em determinados casos, Maria Santíssima intercede por certos espíritos. E depois propõe àquelas altas entidades espirituais a revisão daquela programação reencarnatória com certos ajustes. Sem afastar a incidência da lei de ação e reação, o indivíduo vai ter que resgatar as suas dívidas. Mas ela faz uma análise mais profunda, por uma capacidade ainda muito maior do que aquelas altas entidades espirituais, e sugere certas adaptações em favor da alma, do espírito endividado, possivelmente propondo que certas expiações fiquem para uma outra oportunidade, a fim de não sobrecarregar aquele espírito que irá se reencarnar naquela nova experiência física, de maneira que ele possa recuperar aquilo que é mais urgente e depois se restabelecer, ter maiores recursos, mais forças para passar por outras expiações posteriormente. Então, se os suicidas
sofrem com o ato suicida? Sim, e muito. Que estão desamparados e que são relegados ao esquecimento, aos sofrimentos, em razão de terem cometido este grande crime à lei de Deus? Jamais. Por serem os mais sofredores, mais especial atenção recebem. Tanto de Deus, quanto de Jesus, quanto de Maria Santíssima e de uma pleiade de espíritos que estão servindo a Deus, a Jesus e a Mãe Santíssima. E depois continua o irmão João. Comumente é o próprio pretendente ao renascimento que escolhe as provações por que passará. Os acres, amargos espinhos que lhe irão dilacerar os dias da existência terrena, e onde convirá que remedeie as consequências do pretérito culposo. Ele próprio suplicará as potestades guiadoras ensejos novos que lhe permitam testemunhar o arrependimento de que se achar possuído, assim como o desejo de iniciar caminhada regeneradora, que lhe favoreça a ocasião de corrigir-se dos impulsos inferiores que o arrastaram ao mau procedimento. E tais testemunhos tanto poderão ser efetivados num corpo relativamente são, quando dominem os sofrimentos morais superlativos, como num mutilado ou tolhido por enfermidades irremediáveis, tais sejam os agravantes da falta, os deméritos acumulados. Então ele primeiro aqui explica como se dão os casos de reencarnação, das programações reencarnatórias, nos casos comuns. Tanto nos casos mais comuns, ali para a comunidade dos espíritos suicidas, quanto para outros espíritos que ainda não chegaram que pertencem à Terra, portanto são espíritos ainda pouco evoluídos, e que estão nos círculos reencarnatórios da Terra. Solicitamos, na maior parte das vezes, aqueles que já conseguimos alguma lucidez, algum pequeno equilíbrio, solicitamos determinadas provas, determinadas expiações, tudo isso vai ser analisado. Nós fazemos as solicitações, os requerimentos, e depois as autoridades espirituais, os especialistas, verificam o que é possível conceder-nos daqueles nossos pedidos, ou aquilo que vai ser vetado, aquilo que vai ser postergado, as condições mais específicas da reencarnação. Mas nós normalmente pedimos as dificuldades, as experiências, não apenas as dificuldades em termos de sofrimentos, mas as experiências desafiadoras também. As experiências de aprendizagem, aquilo que a gente precisa aprender de novo, ou reaprender, passar novamente pela lição, nós pedimos também. As expiações também normalmente pedimos. E daí algumas coisas são atendidas do nosso pedido, ou dos nossos pedidos, outras coisas não são atendidas de imediato. Quando um dos diálogos do espírito Frédéric Chopin, um grande músico polonês, com a médium Ivone do Amaral Pereira, ela menciona uma das conversas com este espírito, que era muito amigo dela, e ele diz se realmente aconteceu como ele havia solicitado e programado, já está reencarnado na Terra e possivelmente no Brasil. E ele disse então que ele tinha feito uma solicitação para uma nova reencarnação e que ele, em razão de nunca ter conspurcado a arte nas reencarnações que ele teve na Terra, e ele foi na Roma Antiga, ele foi um grande escritor, depois ele foi, séculos mais tarde, um grande pintor, um grande artista plástico, foi Rafael Sanzio, segundo ele próprio, comunicou a Dona Ivone, e depois ele foi Chopin. Então, ele contemplou vários ramos da arte. Ele disse: eu nunca conspurquei a arte, sempre busquei uma arte superior, mais espiritual. Por esta razão, eu não estou proibido, não há nenhum óbice que eu retorne à Terra e desenvolva novamente atividades no campo das artes. No entanto, eu já
tive muitas experiências na área das artes. Eu agora desejo desenvolver mais, eu já havia desenvolvido alguma coisa, mas eu desejo desenvolver mais as minhas faculdades psíquicas, recursos morais e psíquicos. Então, a minha solicitação foi de me reencarnar no Brasil, por causa das condições religiosas, falando de religiosidade, de espiritualidade, essa abertura muito grande que os brasileiros têm para as questões espirituais. Então, isso favorece as almas que desejam desenvolver-se nesta área. O Brasil é um local adequado, propício para tanto. E ele não se dedicaria diretamente às artes com quanto pudesse fazê-lo, mas o seu interesse seria mais voltado para os estudos do psiquismo, do espiritismo e dedicação em tarefas de auxílio ao próximo, porque ele dizia assim: as minhas reencarnações, em razão do tipo de atividade que eu desenvolvia, que era artístico, quase sempre eu acabava me vinculando às camadas superiores da sociedade. Agora eu desejo uma experiência diferente, ter a oportunidade de me dedicar mais à caridade, às pessoas necessitadas. Então ele se dedicaria a tarefas relacionadas à mediunidade de cura, aos passes. Então ele fez essas solicitações. Ele ainda não é um espírito puro, provavelmente ainda é um espírito pertencente à Terra, imaginamos, pelas características que ele menciona neste livro, nas conversas com Dona Ivone de Amaral Pereira, mas é um espírito bem mais avançado do que provavelmente a maioria das pessoas na Terra, das almas vinculadas ao planeta Terra. Ele fez as solicitações para o seu programa reencarnatório, para uma nova reencarnação, e ele disse a Dona Ivone: espero que a minha solicitação seja atendida. Se ela for atendida, eu reencarnar-me-ei no Brasil. Então ele estava aguardando, a época que ele se comunicou com Dona Ivone, ele estava ainda aguardando a decisão dos espíritos superiores, se ele teria autorizado aquela reencarnação no Brasil. Então nós normalmente solicitamos. Ele é um espírito mais avançado que a média, bem mais avançado que a média da humanidade terrena, mas também se aplica a espíritos bem menos avançados, da nossa categoria, que tenham já uma certa lucidez e certas condições, e, portanto, de raciocinar, de fazer escolhas com um mínimo de bom senso. É claro que escolhas inadequadas, até pela nossa inexperiência, elas são vetadas, os benfeitores propõem algo melhor para nós. Mas naquilo que seja razoável, eles normalmente nos atendem nessas solicitações. Isso mesmo para espíritos suicidas que já tenham um certo raciocínio. Nós verificamos que este grupo que está fazendo essa excursão pelos departamentos, eles já têm um bom raciocínio. Eles já estão um pouquinho equilibrados, já têm certa compreensão, certa resignação, portanto já têm condições de dar algum palpite, de fazer alguma solicitação para as suas futuras reencarnações. Provavelmente pela inexperiência deles, pela falta de maior conhecimento, peçam coisas que ainda eles não conseguiriam suportar, e daí os benfeitores vão ajustando essas solicitações e modelando e organizando a programação de uma nova reencarnação. E daí ele diz aqui, ainda, que em certas reencarnações, o indivíduo pode pedir expiações por meio de problemas físicos. No fim, acabam também implicando certa angústia moral. Mas o maior enfoque é exatamente sobre o organismo físico.
E há outros que se reencarnam sem problemas físicos, mas com profundas dores morais. É interessante isso porque nem todo suicida se reencarnará, claro que isso vai depender de cada caso, mas não necessariamente todos os suicidas vão se reencarnar com defeitos físicos. Normalmente acabam se reencarnando com certos transtornos que se refletem no corpo físico, mas não é regra absoluta. Nós temos um exemplo bastante claro para nós, a médium que psicografou este livro. Ela cometeu 2 vezes suicídio, um mais distante, na época no romance por ela mesma psicografado, o Drama de Bretanha. Ela vivia na região litorânea da França e se lança nos rochedos do mar e se suicida assim, mas vitimada por um processo de subjugação espiritual, ou de obsessão por subjugação. Mas depois, séculos depois, ela se suicida novamente, se afogando no rio Tejo. As consequências deste segundo suicídio foram maiores porque ela já estava com maior lucidez. Não havia um processo obsessivo induzindo ao ato. Então as consequências, segundo ela disse, foram muito piores. E daí ela se reencarna como Ivone do Amaral Pereira e sem uma sequela física tão grande. Os problemas orgânicos que ela teve durante a sua reencarnação não eram muito diferentes dos problemas que qualquer um de nós tem. O que ela tinha era esta facilidade muito grande de emancipação da alma em profundidade. Ela entrava no estado de letargia. O corpo dela apresentava os sintomas de morte. Hoje em dia, o diagnóstico de morte física ele é mais avançado, depende de medições com aparelhos mais sofisticados, mas a época dela não era assim. De maneira que quando ela era pequenininha, ela entrou no estado letárgico, não tinha completado ainda 1 ano, e ela acaba sendo preparada para o funeral. Ela ia ser enterrada viva. E depois, um pouco antes do funeral, a mãe dela fica ao lado dela, ora para a Mãe Santíssima, nós já estudamos isso, e ela acaba despertando com um choro em decorrência de um ferimento de um espinho que estava na coroinha de rosas, de flores, na cabecinha dela, já preparada para o funeral. Então, este fenômeno de letargia acabou acontecendo mais algumas vezes na sua existência. Ela tinha essa facilidade muito grande de emancipação da alma, diz ela, que uma preparação para a tarefa mediúnica que ela tinha, as tarefas mediúnicas, mas também reflexo do próprio suicídio. No entanto, ela não tinha, durante a reencarnação dela, não teve problemas físicos muito diferentes, como nós mencionamos, de outras pessoas que não se suicidaram em outra reencarnação ou na reencarnação anterior. No entanto, os dramas morais dela, este sim, foi o que levou Chico Xavier a chamá-la de heroína silenciosa numa carta que ele escreveu ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas. Ele chama, tomando conhecimento das dores morais que a nossa irmã Ivone tem sofrido, devemos considerá-la uma verdadeira heroína silenciosa, porque não se queixa. As pessoas não têm ideia do que ela passa moralmente, das dores morais que ela sofre, de tudo, das dificuldades que ela tem de enfrentar e enfrenta-as corajosamente e silenciosamente, sem se queixar, sem se revoltar. Então, tinha sido uma suicida, por afogamento. Então nós temos estas duas situações. E, naturalmente, há aqueles que vêm com as duas coisas, dores profundas morais e dores físicas.
Mas há uma outra coisa que ele menciona aqui também na sequência. Assim sendo, o próprio paciente organizará o traçado dos mapas para o seu futuro estado corporal e a programação dos acontecimentos principais e inevitáveis que deverá viver, efeitos lógicos e inseparáveis das causas criadas com as infrações cometidas, mas assistidos sempre por seus mentores dedicados. É claro que quando ele diz aqui que eles vão preparar os mapas para o seu futuro estado corporal, eles não estão participando nas mesmas condições que aqueles engenheiros genéticos do mundo espiritual. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que estas marcas no perispírito já indicam automaticamente as consequências futuras no novo corpo físico. Então eles já trazem em si os indícios, as marcas que gerarão as consequências, os efeitos no novo corpo físico. Mas eles também podem sugerir, olha, eu gostaria disso, daquilo. Então, desta forma, eles participam deste mapa reencarnatório. Mas nessas condições, a partir das condições que eles já trazem em si e das sugestões, dos pedidos que eles fazem, daí sim, aqueles engenheiros genéticos ou algum outro nome, alguma outra especialidade que eles tenham, eles sim daí vão preparar os detalhes da reencarnação. No entanto, isso não acontece com os pacientes internados no manicômio, pela simples razão de eles não terem já o discernimento tão claro. Não tem uma lucidez muito grande. E alguns não têm nenhuma lucidez, estão mergulhados num profundo processo de atordoamento. Por isso ele diz aqui, no que concerne aos internados nessa dependência hospitalar, não será todavia assim. Meus pobres pupilos não se encontram em condições de algo tentarem voluntariamente. Sua volta ao renascimento carnal será então um cumprimento de um dispositivo da grande lei, que faculta novo ensejo ao infrator sempre que houver fracassado o ensejo anterior. Será um movimento de impulsão para o progresso, um medicamento decisivo que há de colocá-los em situação de convalescentes, assinalando a alvorada de etapas redentoras em seus destinos. Muitas vezes, esses em estado pior do manicômio se reencarnam, passam breve tempo reencarnados e desencarnam. Por que isto? Porque esta breve reencarnação é sim possível que eles até avancem com um tempo maior, mas normalmente eles desencarnam mais precocemente, tendo em vista a expectativa de vida média hoje, né, de um brasileiro, por exemplo, ou de outros países, porque a carga vibratória é tão densa que ela vai aniquilando esses desajustes vibratórios, são tão agressivos que eles vão aniquilando as forças vitais do corpo físico, de maneira que chega a um determinado momento se torna insustentável a permanência naquele organismo físico, porque ele entra em colapso. E daí o espírito se desvincula dele. É uma roupa que não suportou a carga vibratória tóxica, agressiva, e aquela roupa ficou estragada. O espírito, quando estraga a roupa, ou seja, quando chega a um momento de colapso, o espírito desvincula-se daquela roupagem, daquele corpo físico. E daí o corpo físico perece. Um corpo físico sem alma é apenas uma massa de carne que entra em colapso e se decompõe. Só que ao sair deste corpo físico, boa parte, uma parte pelo menos daqueles desequilíbrios, já foi eliminada, expurgada. Ele retorna ao mundo espiritual já aliviado. Ele retorna já com a consciência um pouco mais lúcida, ele já consegue começar a raciocinar um pouco melhor. Isso se passa também, guardadas as devidas proporções, nas comunicações mediúnicas em reuniões mediúnicas sérias, nos centros espíritas, de atendimento a espíritos sofredores. Eles vêm com um corpo espiritual extremamente encharcado, e nós vimos
uma reunião de desobsessão, de atendimento a espíritos sofredores, aqui neste livro mesmo, já há alguns capítulos. Então os espíritos vinculam-se ao médium, boa parte daqueles fluidos mais agressivos e tóxicos que estão perturbando o seu corpo espiritual e a sua lucidez, são transferidos para o corpo físico do médium, depois diluídos durante a reunião. Os benfeitores têm recursos para que esses recursos sejam diluídos. Por esta razão é necessário, é importantíssimo que as reuniões, essas comunicações mediúnicas se deem dentro de um ambiente altamente protegido e especializado, com a presença de uma equipe espiritual superior. Por isso as reuniões mediúnicas são cometimentos muito sérios. As pessoas não podem brincar de mediunidade por aí, se não querem ter consequências desastrosas para si mesmos. Então, quando o espírito se desvincula do médium, boa parte daquelas energias mais agressivas permaneceram no médium, ele sai um pouco mais lúcido, mais aliviado, e fica muito mais fácil depois para os benfeitores conversarem, dialogarem com aqueles espíritos. Eles estarão raciocinando melhor, ouvindo melhor, compreendendo melhor. E daí ele diz assim: Camilo diz, faz uma pergunta, né? Ele insiste no tema, ele disse: desculpai minha insistência, venerável irmão diretor, porém o assunto que acabais de expor, por seu ineditismo, pela intensidade e profundeza dos raciocínios que provoca e inexcedível surpresa que proporciona ao pensador, não só empolga, como sinceramente comove. Seria acaso possível examinarmos desde já alguns desses mapas, mesmo antes da preparação dos que nos disserem respeito? Como são eles? Ou será tão nobre labor oculto a olhos profanos? E daí ele diz que ele realmente, pessoalmente, se sentia comovido, mas ao mesmo tempo acovardado também. Ele já temia aquilo que ele aguardava no futuro, a nova reencarnação, porque ele já tinha como raciocinar e compreender que ele teria de passar por grandes sofrimentos, inclusive por aquele sofrimento que ele rejeitou na última reencarnação, que o levou ao suicídio. Não foi o sofrimento que o levou ao suicídio, foi a sua covardia moral, mas em face daquele sofrimento físico, que era a cegueira. Então ele imaginava: quão burro eu fui. Não está escrito aqui, mas a gente pode meditar. Quão burro eu fui. Naquela oportunidade, na última reencarnação, eu tinha a cegueira. Agora eu vou ter a cegueira e as outras consequências do suicídio. Fui imbecil. Antes ficasse com a cegueira, já estava de bom tamanho. Agora eu tenho a cegueira e as outras consequências. É realmente assim. Aí a gente vê, estava tão bom, tão tudo tranquilo apesar do sofrimento, porque é que eu fui arranjar sarna dolorosa para me coçar dolorosamente. É porque a gente não para raciocinar, a gente é muito impulsivo ainda. E com as pequenas coisas, né? Diante da catástrofe no Rio Grande do Sul, se a gente vai dizer assim, ai que horror, está muito quente na nossa região, mas se a gente vai falar assim, ai que horror este calor, que insuportável, está terrível, a gente começa a meditar no uso desses adjetivos, desses advérbios, que representam o nosso exagero, a nossa dramaticidade. Horrível está para quem está no Rio Grande do Sul. Para nós que estamos suando bastante, com alguns inconvenientes por causa do calor excessivo, está aí muito bom. Porque se perguntássemos para os irmãos lá do Rio Grande do Sul, desejariam trocar a experiência do calor que transpira, que a pessoa não consegue andar 3 quadras, as tragédias? Pode mandar o pessoal para cá, lá de Sumaré. E a gente vai lá para Sumaré. Sumaré não é uma cidade boa, mas não tem as enchentes trágicas que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul.
Então a gente começa a raciocinar melhor. Em um de seus textos, Lev Tolstói escreveu: se eu pudesse dar fazer um apelo, dar um conselho às pessoas, eu diria simplesmente: olhe em volta. A gente está reclamando, hoje está dando tudo errado. Tudo errado? Não há nada de bom que aconteceu no dia? Tudo errado? Daí a gente abre o noticiário. Fulano foi estuprado. O indivíduo foi assassinado. O outro foi isso. O outro morreu afogado. O outro aquilo. E eu estou vivo. Então deu tudo certo hoje. Porque eu acordei no corpo, podia ter dormido e desencarnado. Eu passei o meu dia com as dificuldades normais. E eu encerrei meu dia e não desencarnei. Está muito bom. Face às tragédias que estão acontecendo em nossa volta. Está tudo muito bom. É uma questão de perspectiva. A gente imagina, a gente lê alguma coisinha e a gente já fica estupefato. Uma mãe que diz assim: pelo amor de Deus, resgatem o meu filho, ele está ilhado, ele é autista. Crianças pequenas. Então, a gente começa a se dar conta que a gente é muito infantil, muito egoísta, muito caprichoso, reclamando de tantas coisas, quando na verdade, quantas coisas boas Deus nos oferece diariamente. O simples fato de a gente acordar, olhar, estar no corpo físico, a gente deveria falar assim: obrigado, meu Deus, eu nem merecia e nem mereço, mas o Senhor confiou novamente em mim. Ontem eu fiz um monte de coisa errada. É claro que o Senhor viu todas as coisas erradas que eu fiz e deve ter notado coisas que eu nem acho, nem sei que fiz errada, mas fiz. Errado, mas fiz. E não é que o Senhor me permitiu novamente estar mais um dia no corpo? Me deu um voto de confiança? É claro que há as consequências para as coisas erradas que nós fizemos, mas Ele nos deu um voto de confiança. Claro que não abusemos também muito, porque pode ser assim: bom, então agora vamos trazer o Senhor de volta para refletir um pouco aqui, daí mais tarde o Senhor reencarna de novo. Ele tem o direito de nos conceder a reencarnação e Ele tem todo o direito também de nos retirar a reencarnação. Então também não abusemos. Mas é exatamente isso que nós precisamos pensar, valorizar a vida. E evitarmos criarmos tantos problemas. Estamos com dificuldades nessa existência? Olha, poderia ser muito pior se os benfeitores, quem sabe Maria Santíssima, esperemos que não tenha sido o próprio Jesus a interceder por nós, porque a gente vai saber que o nosso caso é gravíssimo, não é mais? Significa que a gente teve intercessão espiritual, uma boa análise do nosso caso, e muitos dos problemas que teremos de passar, eles foram realocados para uma outra reencarnação futura, para que nessa nós tivéssemos uma dose possível de ser suportada. É difícil? É difícil para todas as pessoas que estão na Terra, é difícil. É um desafio. Se não fosse desafiador, a gente não progrediria, permaneceríamos estacionados no mesmo patamar evolutivo. Mas quando a vida nos exige um pouco mais, a gente vai e avança um pouco mais. Daí ela nos dá um período de descanso e nos pede um pouco mais, e a gente dá mais um passo a caminho da evolução. E assim realizamos a nossa ascensão espiritual. Então, Camilo estava um tanto apreensivo, porque ele refletia: realmente, burrice minha, ficasse eu tranquilinho lá sofrendo a cegueira, deixasse meus amigos me ridicularizarem, problema deles, porque eles responderiam por aquilo, e eu que levasse adiante até o fim a cegueira.
estaria depois no mundo espiritual, mais tranquilo, teria passado por aquela dificuldade, agora vou ter de retornar com a cegueira e com mais os reflexos do meu suicídio. Então ele pede estes esclarecimentos. Será que eu posso ver como que funciona um mapa? Ele desejava saber o tamanho da encrenca que viria para ele. Ele queria, já falou assim, vamos ver como funciona isso, para eu já me preparando psicologicamente para o desafio. Daí, irmão João, de certo percebeu a angústia que me ensombrava a mente e o coração, pois que assumiu expressão de inconfundível bondade ao responder: certamente que um serviço de tanta responsabilidade não será realizado publicamente para divertir curiosos. Notemos que a seriedade dos benfeitores espirituais, por isso que também aqui na dimensão física, as realizações espirituais não são feitas para divertir as pessoas. De forma nenhuma, asseverou Allan Kardec nas obras, inclusive, sobretudo em O Livro dos Médiuns, jamais a mediunidade subirá aos palcos para divertimento das multidões, porque era comum à sua época. Hoje, não é necessário nem palcos, porque as pessoas realizam em quaisquer lugares, muitas vezes, as atividades mediúnicas. As pessoas querem se fazer evidente, se destacar por mediunidades que às vezes elas nem têm, nem possuem, em qualquer lugar, esquecendo que é algo sério. E por isso que as reuniões mediúnicas sérias, como devem ser todas as reuniões mediúnicas em casas espíritas, devem ser a portas fechadas. Chico Xavier fazia uma atividade mediúnica especializada em psicografias públicas. Mas aí devemos considerar dois fatores. Eram apenas de recepção das mensagens mediúnicas de consolação aos parentes, daqueles que tinham desencarnado. E neste ponto devemos destacar o seguinte: quem conhece minimamente sobre mediunidade sabe que a mediunidade funciona a partir de movimentação de fluidos do mundo espiritual e do mundo físico. Allan Kardec estuda em O Livro dos Médiuns o que significa a influência do meio na atividade mediúnica de um médium. Não apenas depende a atividade mediúnica do médium, dos benfeitores espirituais, do espírito que vai se comunicar e das suas próprias energias ou fluidos. Irá interferir em todo este mecanismo mediúnico as energias, os fluidos daqueles que estejam presentes também, interferindo no processo. Quanto mais heterogêneos forem os fluidos, mais complicado se torna o mecanismo, o fenômeno mediúnico, e às vezes pode inviabilizá-lo completamente. Imaginemos uma reunião mediúnica a portas abertas com pessoas despreparadas, perturbadas, curiosas, irradiando fluidos perturbadores, desajustados, heterogêneos. Chico Xavier estava numa condição moral, ele médium, capaz de superar essas dificuldades do meio. Mas poderíamos dizer que, sem endeusá-lo de maneira nenhuma, era uma alma comum, não havia privilégio nenhum para ele, mas devemos considerar que era uma alma muitíssimo mais avançada, moralizada do que a média na Terra. Aliás, não apenas da média da Terra, era uma das almas cuja evolução pouco se vê, pouquíssimo se vê na Terra. Era um missionário, em resumo, um missionário na Terra. De maneira que não devemos pautar a atividade de um missionário como regra para todos, a não ser que todos já estejam naquela condição moral que Chico Xavier apresentava. Ele oferecia condições aos benfeitores espirituais para realizar uma atividade mediúnica de psicografia daquelas cartas consoladoras em reuniões públicas. Mas na Terra, pouquíssimos têm esta condição.
pouquíssimas. Bastará ler o livro dos médiuns e outros livros da codificação e também suplementares, obras subsidiárias espíritas, para que nós vejamos que são poucas as almas na Terra que têm essa condição. Além disso, as reuniões de atendimento a espíritos sofredores das quais Chico Xavier participava, eram sempre fechadas. No Centro Espírita em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, no Grupo Meimei, e depois, quando ele mudou-se para Uberaba, também. Sempre a portas fechadas. Porque os benfeitores, os espíritos iluminados superiores, não se prestam a esse tipo de circo, de atividade, de entretenimento para as massas, de curiosidade para as massas, de forma nenhuma. Então aqui também eram atividades de grande importância e responsabilidade. E não poderia aqueles benfeitores ficar expondo os mapas kármicos das pessoas para quaisquer curiosos. Olha aqui, acabei de fazer um mapa do fulano de tal. Dá uma olhada aqui, bem complicadinha a situação dele, mas também, né? Ó, já sabe do que ele fez? Dá uma olhada aí, pelo que ele vai sofrer, você já imagina o que ele deve ter feito no passado, né? Nem te conto. Jamais poderia. Isso é próprio das pessoas inferiores. Mas, para estudos, para aprendizagem, eles poderiam fornecer alguns detalhes. Assim como também nas reuniões mediúnicas sérias nas casas espíritas, aqueles indivíduos, assim como também nas reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec menciona isso no final do livro dos médiuns, quando ele fala das reuniões das sociedades espíritas, dos grupos espíritas. As atividades espíritas eram normalmente sempre mediúnicas naquela época. Reuniões sempre mediúnicas. E ele menciona que havia a possibilidade de pessoas participarem, outras que já não eram, pessoas que não eram do grupo, né, pedirem autorização para participar daquelas reuniões para o seu aprendizado, para a sua aprendizagem, para uma questão séria de observação, nunca para frivolidades, para curiosidades. Então, as casas espíritas que mantêm reuniões mediúnicas sérias podem, de acordo com a autorização também dos guias que organizam aquelas reuniões, autorizar visitantes, normalmente pessoas que já estão estudando, já estão se empenhando na busca do conhecimento espírita, da sua transformação moral, e que estão buscando compreender melhor este mecanismo de intercâmbio espiritual, podem ser franqueadas as presenças dessas pessoas nas reuniões mediúnicas sérias, com essa finalidade útil e superior. Assim como também eles receberiam também algumas informações, teriam a oportunidade de acompanhar. Diz aqui, não obstante, com recomendações de autoridades competentes, as câmaras poderão ser franqueadas à visitação. Sereis encaminhados a elas, estou certo, visto tratar-se da necessidade de vos ministrar instrução. Porfiai, aí está a parte final do aconselhamento de consolo, de conforto, de força que lhe dá. Porfiai por vos não desanimardes ante as perspectivas futuras, meu amigo. Confiai antes na inexcedível ternura de nosso amado Mestre e Senhor, que é o guia infalível dos nossos destinos. Lembrai-vos, outrossim, de que aquele que estabeleceu a sabedoria das leis que regem o universo, também vos saberá fortalecer para a vitória sobre vós mesmos. E daí eles retornam para o pavilhão indiano. Tudo bem até aqui? Algum comentário, dúvida? Então nós vamos começar, já estamos ao final da nosso encontro hoje,
o capítulo Outra Vez Jerônimo e Família. Todo esse tempo Jerônimo estava lá aprendendo e refletindo. Agora a gente vai se reencontrar com o Jerônimo. A gente tinha se despedido dele no capítulo em que ele chega desesperado, transtornado, revoltado da crosta da terra, depois do encontro terrível com os seus familiares, seus filhos, sobretudo, que estavam ainda reencarnados. E ele praticamente enlouquece, se desespera ao ver as consequências sobre os seus filhos, sobretudo, do seu ato suicida, né? E aqui a gente vai reencontrá-lo, só que já bastante transformado, muito melhor, num quadro bastante diferente daquele que nós tínhamos visto se passar com ele no último capítulo em que ele aparece, nessa parte anterior. E o autor inicia este capítulo com 2 trechos do evangelista Mateus. Um do capítulo 18, o outro do capítulo 5. O capítulo 5 é onde está a maior parte do Sermão da Montanha. E no capítulo, então, capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, está assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Na sequência deste capítulo 18, já no versículos 8 e 9, Jesus diz: se a tua mão ou o teu pé é motivo de escândalo, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Ele menciona também com relação ao olho: se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai e lançai-o longe de ti. E ele explica: é melhor nascer com um olho só, né, do que ser novamente este olho motivo, ou os olhos motivos de escândalo, e depois esta alma ser lançada no fogo eterno. Lembrando que fogo eterno era uma figura enérgica, impactante, que Jesus utilizava a partir das crenças da época daquele povo. Acreditava aquele povo, o povo judeu, que havia a condenação ao fogo eterno. Então o que ele quer dizer? Ele usa de algum elemento de crença daquele povo para esclarecer a partir daquela crença. Porque se ele traz uma inovação total, aquelas pessoas teriam muita dificuldade de compreender uma mudança total de crença. Eles não teriam nenhuma base sobre a qual edificar aqueles novos conceitos. Então Jesus, como bom pedagogo, não demole a base que já existia. Ele edifica sobre aquela base, aproveitando dos elementos que já existiam. E mais tarde ele considerava que, com o avanço, o progresso daquelas almas, depois, quando ele mandasse o Consolador, seriam esclarecidos certos detalhes. O que ele quis dizer com fogo eterno seriam as consequências não eternas, que o Espiritismo explica muito bem isso em O Céu e o Inferno, a 4ª obra básica da doutrina espírita. Mas este fogo seria as dores morais, como a alma se sentindo esfogueada pelo remorso, como foi já recentemente tão bem explicado aqui nas palestras. Esfogueada pelos remorsos, pelas culpas. Então esta é a chama, este fogo depurador, o remorso, segundo Allan Kardec, estuda em Código Penal da Vida Futura, o Céu e o Inferno. O arrependimento, normalmente esse arrependimento, quando o indivíduo cai em si, que ele toma consciência do erro, ele se arrepende, mas junto com esse arrependimento, a vergonha, o remorso, a culpa, são mecanismos psicológicos naturais do nosso estágio evolutivo. Então isso gera uma dor tão violenta que nos impulsiona
há uma decisão. E a decisão é, uma vez que nós tomamos consciência que é necessário eliminar aquela culpa, aquele remorso, aquele desequilíbrio que provocamos em nós mesmos ao infringir a lei de Deus, e nos damos conta que este mecanismo de eliminação do desequilíbrio é o que se chama expiação, nós almejamos e solicitamos o processo expiatório, a dificuldade, a dor purificadora. E por que Jesus diz eterno, fogo eterno? Porque muitos espíritos, quando estão nesta dor profunda, neste remorso, com a alma esfogueante, com a consciência em labaredas, queimando de arrependimento, de remorso, a dor é tão pungente que a sensação é que aquele sofrimento não acaba nunca. Parece uma eternidade. Então é a impressão em razão do desespero que nós temos nesses momentos. Se nós temos os recursos divinos em nós, os talentos, parábola dos talentos, os talentos que Deus nos ofereceu, incluindo o nosso corpo físico perfeito, e utilizamos mal este talento, há consequências por causa da lei de ação e reação. Então, se for para termos, por exemplo, 2 mãos, 2 pés, 2 olhos, um corpo físico perfeito, se for para virmos com um corpo físico lindo, dentro dos padrões de beleza que são considerados na atualidade, e utilizarmos este corpo físico para o mal, ou se utilizarmos para desequilíbrios na área da sensualidade, é preferível nós tivéssemos nascido feios, talvez horríveis, que provocasse certo asco, porque sofreríamos talvez um pouco com uma certa rejeição, mas não teríamos os sofrimentos, consequências de nos lançarmos em processos de sensualidade, de abuso das forças sexuais. Então, se é para termos todos esses talentos e abusarmos desses talentos, usá-los inadequadamente para depois termos de sofrer profundamente as consequências destes nossos desatinos, é preferível não ter esses talentos. Se for para ter muito dinheiro e usar egoisticamente, sermos mesquinhos, ou então darmos vazão por causa do dinheiro às nossas paixões inferiores, é preferível nascer pobre, materialmente pobre ou miserável. Então esta é a compreensão que está muito bem explicada, esta parte, estes versículos do Evangelho de São Mateus, tanto do capítulo 5 quanto do capítulo 18, em o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem explicado de maneira clara, simples, lógica, racional. Então esta é a situação. E o trecho destacado aqui por Camilo: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Por que é necessário que venham os escândalos? Em realidade, a lei divina tem mecanismos suficientes para que o indivíduo que tenha desrespeitado a grande lei e necessite sofrer expiações ou mesmo provas para o seu progresso, a lei tem os mecanismos para proporcionar expiações e provas. Uma doença física que adquirimos, um desastre natural, uma dor moral, há 1000 mecanismos que a lei divina pode oferecer para os nossos resgates, para as nossas provas. Mas considerando que estamos no mundo de provas e expiações, considerando que a humanidade, as almas que se reencarnam no mundo de provas e expiações são inferiores e, portanto, cometem desatinos, equívocos. Então, qual é a sabedoria da grande lei de Deus? Aproveita estes desatinos que cometemos como mecanismos de expiação para outras pessoas. Se nós parássemos, todo mundo parasse na Terra de cometer desatinos e infrações à lei de Deus, não teria problema nenhum. Os coitados que precisamos de passar por experiências expiatórias ou de provações, nós não estaríamos desamparados. A lei divina teria os recursos dela para
nos oferecer provas e as expiações que necessitamos. Mas uma vez que há pessoas desequilibradas como nós somos, então os nossos desatinos e os desatinos das outras pessoas funcionam já como formas de expiações e provas uns para os outros. Tudo é aproveitado na lei de Deus. Mas o grande problema é o seguinte: quem sofre o impacto do desatino do outro está passando por uma prova de aprendizagem ou por uma expiação. Está progredindo. Se não se revoltar, progredirá. Agora, quem é instrumento da expiação do outro, da prova do outro, este está pior. Porque se o outro está se libertando de um erro do passado, de um desequilíbrio do passado pela expiação, ou aprendendo e evoluindo, passando por uma determinada prova, quem é instrumento da prova dolorosa ou da expiação de alguém está se comprometendo, está assumindo uma dívida. Um está ascendendo se aceitar bem aquelas experiências e o outro está se comprometendo. O caso aqui é sobre Jerônimo e a família dele. E a gente vai ver logo no início do capítulo que os filhos de Jerônimo e a esposa tinham realmente de passar por aquelas experiências dolorosas. Se Jerônimo tivesse agido bem, corretamente, educado moralmente os filhos iriam passar por aquelas dificuldades mesmo assim. O problema é que eles passaram pelas dificuldades, estavam passando em decorrência de uma ação de Jerônimo. Eles passariam de qualquer forma, ele não teria como evitar isso, isso fazia parte do processo evolutivo deles. Mas uma vez que ele foi o motivo do escândalo, os filhos passariam por aquelas experiências, se passassem bem pelas experiências, evoluiriam. Mas ele tinha se comprometido, ia ter de expiar. Tudo bem? Então, a partir da semana que vem, a gente inicia o estudo, a convivência de novo com o Jerônimo e a família. Vamos para a nossa prece final.